Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro que a gente poderia considerar clássico da literatura nacional, que se chama Memórias Sentimentais, de João Miramar. Memórias Sentimentais de um não tão sentimental João Miramar é um livro escrito por Oswald de Andrade, um aí expoente do modernismo brasileiro, aí uma das pessoas que esteve na Semana de Arte Moderna de 22, que caso você não saiba ou caso você precise de alguma ajuda para relembrar, foi um momento importante da produção literária, produção artística, do burburinho que vinha acontecendo em 1920, 1922 até ali mais ou menos 1930, quando a gente considera mais ou menos que estava acontecendo ou que começou o modernismo brasileiro. Oswald de Andrade era o quê? Uma pessoa pertencente à classe média alta, talvez, de São Paulo, e ele ia bastante para a Europa. E acontece que numa dessas visitas aí na Europa, ele teve contato com o pensamento futurista, que, se você precisa de ajuda, é um dos clássicos ali por ter feito ilustrações, pinturas de movimento, então fica toda a coisa meio quebrada assim, porque tá tentando representar o movimento de alguma coisa, e como é difícil você capturar o movimento de alguma coisa, porque enquanto você tá pintando a coisa, ou pessoa, ou sei lá o que, aqui, ela já tá aqui, e assim ela nunca vai parar necessariamente para você pintar, para você ilustrar, porque ela tá em movimento. E é mais ou menos isso. Não sei muito bem como é que o negócio funciona na literatura, mas o fato é que o Oswald de Andrade teve contato com esse pensamento, com essa vanguarda aí europeia, e quis trazer o negócio para o Brasil. E foi assim que ele escreveu Memórias Sentimentais de João Miramar, com uma escrita intrincada, entrecortada, não sei explicar, um tanto quanto difícil, com falta de pontuação de vez em quando, que parece bastante estar em movimento, porque uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui, de repente o personagem que era criança já virou adolescente, quando você vê, ele já tá na Europa, de repente ele já voltou pro Brasil, e é mais ou menos assim que a coisa funciona. Além de trazer aí pensamentos do nosso querido, não tão querido assim, protagonista, que uma hora tá pensando que, puxa vida, o pai dele acabou de falecer, e de repente já tá pensando e tendo ali sensações e tentando expressar mais ou menos o que ele viu lá no enterro do pai dele. E é assim que a gente vai conhecer a vida curiosa, problemática, questionável de João Miramar. João Miramar pertence ali à classe média, média alta, à elite brasileira. A família dele tem dinheiro, alguns parentes deles ali são fazendeiros, então eles conseguem mandar os primos, os tios, as primas, os irmãos. Volta e meia todo mundo vai pra Europa, eles vão lá, passeiam, ficam uma temporada e depois voltam. E isso vai acontecer também com o João Miramar. Quando ele era jovenzinho, após o pai falecer, a mãe dele começa a colocar ele em alguns colégios importantes, e na medida em que ele cresce, então ele recebe essa oportunidade incrível, maravilhosa, perfeita para um jovenzinho em crescimento, amadurecimento, de ir para a Europa. Ele vai passear, vai conhecer muitas coisas. Talvez a gente tenha indícios, não tenho muita certeza se aconteceu, se não aconteceu. Vai encontrar ali algumas raparigas das quais ele vai gostar e vai viver a sua vidinha faceira, gastando dinheiro, indo de hotel para hotel, passeando, conhecendo coisas bonitas, até que ele recebe uma carta que fala: ó, volta para casa de uma vez porque coisas estão acontecendo no Brasil. Ele volta pro Brasil e descobre que a situação da família talvez já não esteja mais tão boa quanto antes, então ele vai começar a se fixar no Brasil e a trabalhar no Brasil. Vai se interessar por uma mocinha brasileira, vai se casar com ela, vai ter uma filhinha, ele vai enriquecer novamente e vai seguir aí com a sua vidinha, como talvez esteja dando para perceber. Eu não gosto do João Miramar. Acontece que nesse resumo eu já resumi uma boa parte da história, mas a coisa começa a ficar ainda melhor quando João Miramar envia sua esposinha e sua filhinha para a fazenda. E ele fica morando na cidade. E na cidade, João Miramar, pobrezinho, coitadinho, que estava ali cheio de aflição, muito estressado com a vida, com os negócios, queria investir no cinema, queria fazer muitas coisas.
ele começa a ter um caso com uma atriz de cinema que tinha chegado da Europa. Acontece que a esposa dele não era burra nem nada, descobriu o que estava acontecendo e pede divórcio. E sim, essa resenha vai conter spoilers porque eu preciso de mais alguém para ficar contra o João Miramar comigo, porque não é impossível que só eu não goste desse cara. A esposa dele pede divórcio, o negócio fica muito louco. É advogado pra cá, é advogado pra lá. João Miramar começa a perder dinheiro, os investimentos dele não estão mais dando tão certo. Inesperadamente, depois que o divórcio acontece, depois que sua esposa fica com uma grande parte do dinheiro e ele lá, coitadinho, pobrezinho, sem nada, a ex-esposa falece. E João Miramar, que não é bom nem nada, sempre sabia muito bem como lidar com as situações, sempre quis o melhor pra si, não pros outros, e também que nunca tinha dado, vale dizer, atenção pra filhinha, faz o quê? Corre atrás da filhinha pra reassumir ali, né, o cuidado dela e ficar com o dinheiro da filha. E é mais ou menos assim que termina a nossa história. João Miramar fez tudo que fez ao longo da história, traiu a esposa, teve caso com atrizes, investiu no cinema, perdeu dinheiro no cinema, investiu não sei aonde, perdeu dinheiro não sei aonde, tinha terras por conta ali do casamento, depois perdeu as terras, perdeu a fortuna que era da esposa, e no final, essa pessoa que sempre achou que podia fazer o que quisesse, tem ali a sua recompensa porque ele resolve que realmente ele tem que cuidar da filha dele. Mas na verdade ele não quer cuidar da filha dele, o que ele quer é a fortuna que a filha ia herdar. E essas são as memórias sentimentais de um não tão sentimental João Miramar. O livro precursor do futurismo e modernismo aqui no Brasil, que inspirou, dizem, Mário de Andrade a escrever o seu famoso Macunaíma, é um livro um tanto quanto complicado para a pessoa que está começando a entrar ali no negócio. Como eu comentei no início, a escrita, a maneira como tudo acontece é bastante recortada, ela dá alguns saltos, quando você vê, você tá acompanhando um pensamento, de repente você tá acompanhando ali a visão do personagem sobre algo que tá acontecendo ali, que ele tá vendo. De repente você já tá percebendo um sentimento dele, de repente você já tá em outro recorte, já é outro momento da vida dele, e assim as coisas vão saltando pra lá e pra cá o tempo todo, e você vai tentando acompanhar a história. Além disso, a linguagem desse livro ela é bastante curiosa, porque muitas vezes a gente não tem pontuação, então a gente só vai lendo e vai engolindo tudo aquilo lá que tá acontecendo, e em alguns momentos vai precisando parar para analisar e perceber o que foi que a gente leu, porque o Oswald de Andrade vai se usar de muitas metáforas, de muitas analogias, de muitas percepções, na tentativa de transformar em escrita muitos sentimentos, sensações, expressões, impressões do personagem, e tudo isso pode surgir de diversas formas. Seja com ele dizendo que o sino estava batendo lá fora e que, sei lá, um carro funerário estava passando, ou seja, com um corte brusco para tudo que está acontecendo e a chegada então de uma carta de alguém lá da fazenda que pertencia durante certo tempo ao João Miramar. Tudo isso vai acontecendo e vai mudando e vai transcorrendo de maneira que no início você acha tudo muito confuso e não consegue entender muito bem, mas na medida em que você vai avançando, você vai pegando o jeito da história, se torna divertido, se torna interessante chegar ao final e entender tudo que está acontecendo. Muito já se disse sobre a escrita, sobre a narrativa desse livro. Não vou fazer questão de me estender muito mais, porém faço questão de destacar o fato de que, direta, indiretamente, consciente, inconscientemente, com um propósito específico ou sem propósito específico nenhum, Oswald de Andrade conseguiu mostrar pra gente muito bem como a querida classe masculina da elite brasileira conseguia fazer tudo e consegue fazer muita coisa ainda, o que quer, e no final das contas sai ileso, como se nada tivesse acontecido, pronto para outra. A gente tem homens brancos da elite fazendo o que bem entendem e não tendo que pagar por nada no final das contas. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu, se você já tinha ouvido falar de Memórias Sentimentais de João Miramar, este clássico da literatura nacional. Vamos conversar um pouquinho mais sobre João Miramar, este
protagonista irritante, pra dizer o mínimo, nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.